Muito obrigado, muito obrigado. A mente que impede a cura da doença é um caso que o Dr. Masaru Taniguchi orientou e a pessoa se curou. A mente é o instrumento de trabalho. Se a mente trabalha bem, nossa saúde vai bem, nossa saúde financeira vai bem. A mente influencia na longevidade. Ver que existe um método simples de cura também. A ramificação da grande vida, Deus está alojado no corpo como vida, no nosso corpo. A grande vida seria o pai da vida, de onde originaram todas as vidas. Por isso que se diz grande vida. Se originou o homem e todos os seres viventes. Aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom. É a matriz, a ideia, a origem de tudo. No caso do ser humano, Deus criou o homem, criado à sua imagem e semelhança, e que vai se multiplicando no mundo fenomênico, e atualmente são 8 bilhões de homens fenomênicos. Na Sutra Sagrada está a explicação disso. O homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carnes com fio da mente e pensamento, e nele instala a si próprio e seu espírito. A vida espírito seria o arquétipo, origem da vida humana. O professor Noriaki Jo explica no seu livro A Divina Essência do Homem. Existe um capítulo que chama Teoria da Criação do Homem e explica essa ramificação da vida, ou de onde a vida surgiu. Dr. Masaru Taniguchi defende a teoria criacionista, pregando que o homem foi concebido espiritualmente num plano elevado e projetado no plano físico material. Depois vem acontecendo os upgrades, as melhorias, as adaptações, e a cada nova concepção ela se materializa no mundo fenomênico como mutação, ou mutação genética ou alteração do DNA. O DNA ela é fruto de um DNA matriz projeto original que vem evoluindo. Todo mundo sabe que tem DNA, é uma codificação extremamente complexa, demoramos décadas para decodificar. Mas a questão é quem criou o DNA? Sabemos hoje pela ciência que toda anomalia física existe no DNA, está registrado. Portanto, uma das formas de cura da medicina futura é a alteração do DNA. Se você atualiza o DNA é como se fosse o sistema operacional de um computador. Se você baixa o DNA original perfeito, assim como o computador volta a funcionar, o nosso corpo, nosso organismo, nossos órgãos, nossas células voltam a funcionar. E é isso que está no livro do professor Noriaki Jo. A mente é um instrumento da vida. Depois de criar o corpo, a vida se instala nela e utiliza como instrumento a mente para lidar com o mundo exterior. A vida utiliza consciência positiva e consciência negativa, fazendo-a defrontar com o mundo exterior e executar, viver a vida prática. A vida espírito vive a vida fenomênica através da mente, utilizando a consciência. A mente é o instrumento da vida. Se a vida comandar nossa vida fenomênica, também corre perfeitamente. A consciência positiva, denominada consciente, localiza-se na superfície da mente e lida com os fatos do mundo exterior. A consciência negativa é o subconsciente,
ela tem por função controlar e executar as tarefas internas e transmite ao consciente as impressões armazenadas como intuição. Ela controla e executa, portanto, se o subconsciente ou a nossa consciência negativa for influenciada como se fosse um sistema operacional infectado por um vírus, deixa de controlar e executar as tarefas internas, acontece anomalia no nosso corpo físico. A consciência negativa, subconsciente, é suscetível de ser influenciado. Se o subconsciente receber sugestões negativas, o funcionamento fisiológico que é por ele comandado recebe as influências negativas e passa a não operar direito. Nessa situação surge aquilo que nós chamamos de doença. Por isso, a forma preventiva é a mais eficiente. Deve-se esforçar para passar sugestões, influenciar positivamente o subconsciente. Para isso, deve esforçar para passar ideias alegres, sadias e gratificantes. Funciona desse jeito. A mente tem duas camadas, a mente da consciência ativa ou consciente, que é o comandante por ser ativo, é o comandante, e subconsciente, a consciência negativa é passiva. A consciência ativa é o que comanda. Se a consciência ativa passar informações negativas, influencia negativamente o nosso subconsciente, que de forma não perceptível influencia a nossa consciente, influencia o funcionamento dos nossos órgãos, e aí surge a situação da doença, e também influencia os nossos pensamentos, nossos atos, daí isto leva à pobreza e aos sofrimentos. A influência positiva, por outro lado, vai criar a saúde, a prosperidade, a felicidade. Traz a saúde, traz a prosperidade, traz a felicidade, porque influenciando positivamente, as funções internas funcionam perfeitamente. Por isso que diz mente sã, corpo sã, mas é você que conscientemente comanda. O subconsciente, ela simplesmente capta aquilo que nosso consciente transmite a ela. Então, por isso que o consciente é o comandante. Ela influencia negativamente e influencia positivamente. O segredo do sucesso, de ter saúde, prosperidade e felicidade, é ter hábito de pensar de forma positiva por causa disso. Passar influências positivas. Por isso que Jesus Cristo, quando perguntaram o que é o paraíso, ele respondeu: o paraíso é como o homem de campo que semeia o trigo, mas enquanto dormia veio o inimigo e semeou o joio. O joio é a influência negativa, o homem do campo tenta semear sempre o trigo, que vai dar saúde, prosperidade e felicidade, mas como o consciente não comanda, não vigia, influencia negativamente, ou seja, semeia o joio, e daí nasce a pobreza, a doença, a pobreza, o sofrimento, etc, etc. Quem é que semeia? É o consciente. Você tem a liberdade de escolher a semente do trigo, mas se você não vigia, por isso que é enquanto dormia, enquanto você não vigiava, você recebe influência negativa. A mente subconsciente comanda a saúde do corpo. O corpo é imprescindível à vida, espírito, para que o espírito
possa ter uma vida terrena. Por isso, ser ou não ser saudável, corpo saudável, influi grandemente na eficiência com que o espírito cumpra a sua missão na Terra. É preciso tomar cuidado para não acumular sentimentos impuros ou sombrios que influenciam no trabalho do subconsciente. O subconsciente é como se fosse um computador. A sabedoria da grande vida deu liberdade à inteligência cerebral e comanda por dentro como se fosse um sistema operacional de um computador. Mas, assim como o computador falha, o subconsciente começa a falhar se nelas forem registrados dados errôneos, que são ódio, ira, tristeza, insatisfação, reclamação, ganância, medo, preocupação, etc, etc. Deixa de regular as funções fisiológicas com a sabedoria da grande vida e acaba surgindo a doença. É como se fosse uma falha do sistema operacional. Qual que é a solução? Exatamente como quando seu notebook, o smartphone, o computador não funciona, você reseta, quer dizer, você desliga e liga e aí reseta o sistema operacional. O computador subconsciente volta a funcionar se nela for carregada a ordem inicial de Deus, que é tudo era perfeito, tudo era bom, perfeito. O reset é do eu vitorioso. O Sr. Kiyoshi Iwamoto era um empresário bem-sucedido, mas fez um negócio ruim e foi a ruína, foi a falência. Um monte de preocupação, um monte de pensamentos negativos, ficou doente e não via perspectiva de se sair daquele buraco que se encontrava. No desespero, pensou em se matar. Um dia saiu de casa. Lá no Japão tem vulcões, ele subiu numa montanha onde tinha o buraco do vulcão e pensou em se suicidar, se matar, pular e se matar. Mas, quando estava lá no topo da montanha, na beira do precipício do vulcão, ele lembrou da palavra da esposa, que apesar de tudo acompanhou, compartilhou a dificuldade, as necessidades, as limitações de recursos e sempre dizia: eu confio em você, você é um homem vitorioso. E naquele momento, no silêncio, veio a imagem da esposa na mente dele e ele se arrependeu. Como é que eu posso ser tão covarde, largar minha mulher com os problemas e querer se matar? Eu tenho que ter mais, tem que ser mais homem, orgulho. A esposa acredita, ela confia em mim, apesar dos problemas, nunca se queixou e sempre deu força. Naquele momento deu o reset na cabeça do senhor Kiyoshi Iwamoto. Ele, claro, não se suicidou, voltou para casa e a partir daquele dia ele mudou o comportamento, mudou de atitude. Em questão de 2 anos ele reergueu a empresa e pagou todas as dívidas, sua saúde, a pressão alta voltou no normal, tudo começou a funcionar perfeitamente. Por quê? O subconsciente é como se fosse um computador. Deu o reset, voltou à perfeição, instalou o sistema operacional perfeito e tudo voltou a funcionar normalmente. A melhor defesa, então, é o antivírus, palavra da verdade. Primeira providência, deve criar meio para defender a sua mente da sugestão de doença e infortúnio. Evitar ver TV, ler sobre doenças, notícias, brigas, confusões. Né? Você não pode ficar por fora das coisas do mundo, mas não pode estar ligado ao ponto de ser influenciado por essas
esses noticiários pela mente coletiva do povo brasileiro. Você tem que estar em paz, em harmonia. Segundo a providência, melhor defesa é o ataque, ou seja, leia e fale e ouça palavras da verdade diariamente. Isso é muito importante, criar esse hábito. E é por essa finalidade que nós vamos fazer a caminhada da prosperidade, porque em grupo eu creio que funciona melhor para você ter companhia, para quando vier descrença, você fica descrente, fica desanimado, ter gente ao seu lado apoiando. Procure ouvir, ler novos livros e palestras, porque é como sutra, se você ficar fazendo como um papagaio, perde eficiência, tem que mudar. Por isso que eu faço sempre a sugestão de mudar a sutra, não só a primeira sutra, como ler a segunda e terceira, vai alternando, vai trocando, senão você acaba fazendo mecanicamente. O caso do subconsciente que impedia a cura é uma situação em que o Dr. Masaru Taniguchi orientou um militar. Esse militar foi para a guerra, lá ele se feriu e teve que amputar a perna. No geral, cicatriza e em pouco tempo acaba restabelecendo a saúde. Claro, a perna foi amputada, mas no caso dele não cicatrizava, formava pus e o tecido não se regenerava. Por que existe diferença entre corpo que se recupera rapidamente e aquele que a doença agrava cada vez mais? Outros soldados que também feriram na guerra se curavam, mesmo amputando perna, braço, mão, e recuperava e saía do hospital. No caso dele, desse militar, demorava. A verdadeira causa era o ressentimento pelo fato da sua esposa não ter ido visitá-lo imediatamente no hospital. Mas, quando tomou conhecimento de que isso se devia a motivos inadiáveis e que o amor dela por ele nada havia se modificado, o ressentimento desapareceu e, ao mesmo tempo, iniciou-se o processo de cura do local da incisão, que cicatrizou-se por completo em pouco tempo. Neste exemplo, enquanto o computador, o processador do subconsciente estava alterado pelo ressentimento contra a esposa, a cura não se completava. O mesmo acontece com as outras doenças. Por isso que existem jogadores, esportistas que se adoecem ou se machucam com mais frequência do que os outros. Alguns jogadores, mesmo quando machucar, se recupera com facilidade. A causa está lá no subconsciente, que é o computador. Existe algum defeito, algum vírus que está impedindo o funcionamento do processador do subconsciente. Enquanto o processador de dados do subconsciente estava alterado pelo ressentimento contra a esposa, a cura não se completava. O mesmo acontece com as outras doenças. As pessoas portadoras de doenças crônicas devem analisar o interior da sua mente. Solução para o caso do subconsciente que impedia a cura da doença. Deve eliminar os sentimentos negativos armazenados que causam oscilações de humor e ânimo e interferem na regulação das funções fisiológicas. Fundamental, e aí a parte mais importante, atingir o estado natural da mente. O que é estado natural da mente? O estado natural da mente, a mente desapegada. Mente que não fica apegada a uma situação. Por que a esposa não me visitou? Por que não aconteceu isso? Fica apegado, desapega. Se ela não visitou, é porque tem alguma
situação crítica, e era realmente essa situação, quando o militar ficou sabendo que a esposa não pôde vir por uma situação gravíssima que estava passando na família dela, nos filhos, ele entendeu, e ao entender isso, subconsciente passou a funcionar normalmente e logo veio a recuperação. Para atingir o estado natural é preciso desapegar para libertar a mente das oscilações, alcançando com naturalidade a sabedoria de Deus. Liberta a mente, desapega, não fica com raiva, com ressentimento, desapega. Razão porque há a cura da doença através da iluminação, que é o reset do eu vitorioso do sistema operacional. Iluminação é atingir o estado de mente natural. Quando atinge a mente natural, a mente original, criada por Deus, o subconsciente, como uma lente sem nenhuma distorção, passa a refletir fielmente a sabedoria da grande vida. Quando as funções fisiológicas são conduzidas como no projeto original, na ideia original de Deus, o corpo recupera a saúde. Quando carrega o sistema operacional, o computador volta a funcionar da mesma forma. Quando carrega o sentimento natural, a mente natural, tudo passa a funcionar perfeitamente. O nosso corpo recupera a saúde em pouco tempo. Como se processa a cura divina? Já vimos isso no vídeo anterior. Mas quando você tem essa mente natural reflete a ideia da cura divina que já existe no mundo da criação de Deus, o mundo da sétima dimensão, e ela reflete no mundo da terceira dimensão. Acontece a cura divina no mundo fenomênico. É preciso ter a mente natural, essa mente aqui do mundo da quarta dimensão que impede o acesso ao mundo no projeto original, no DNA, origem de tudo, baixa, faz o download do DNA origem e processa a cura. Mas se a mente estiver conturbada, sendo influenciada negativamente, não funciona. Por isso que o fundamental é a mente natural. A mente natural reflete a ideia da cura divina que já existe, ou seja, a perfeição de Deus, e isso se manifesta no nosso corpo. Por que a doença se torna crônica? As células do corpo são substituídas continuamente por células novas e sadias. Contudo, se as células recém-nascidas forem carregadas da ideia da doença, esta persistirá, tornando-se crônica. A célula nova é perfeita, mas se você influenciar com a ideia da doença, ela se torna célula doentia também. A célula que nasce, naquele momento do nascimento da célula, ela traz o DNA, origem, perfeito, não é célula doente. Não vai compor um organismo, uma parte do corpo, mantendo a deficiência. Se você ficar furioso, continuar reclamando de tudo, carrega as células recém-nascidas com este sentimento que dão continuidade à doença. Tem um caso também que o Dr. Masaru Taniguchi conta no seu livro, de um soldado que levou uma bala de fuzil nas pernas, na coxa, e o osso fêmur aqui da perna se estraçalhou, estava em 50 pedaços. Esse soldado voltou para casa e vivia ressentido de tudo, estava inválido, então nutria grande ressentimento. Quando o Dr. Masaru Taniguchi diz: você não se cura porque você carrega ressentimento, mágoa. As células que nascem, as células do osso, onde a bala pegou, já não existe mais. As células novas
Como é que a célula nova sabe que a perna está quebrada? Vai nascer osso fragmentado. Isso não existe. É tua mente que está criando isso, porque você nutre raiva, ressentimento contra o país que mandou para a guerra. Quando esse soldado, esse cidadão, entendeu, a partir daquele momento, as células novas nasciam sadias, perfeitas, não ia formar osso quebrado. Formou um osso perfeito. Em questão de 3, 4, 5 anos, a perna voltou ao normal. Isso é o normal. Método simples de cura da doença crônica, então, é isso. Basta não incutir nas células recém-nascidas o sentimento de doença. Gravar na mente que a doença não existe, eliminar as distorções da mente, isto é, o sentimento como raiva, ódio, ira, etc., etc., que era o caso do soldado que tinha. Os ossos estavam arrebentados em 50 pedaços diferentes, desunidos. Quando o soldado eliminou o ressentimento, a partir daquele momento, as células novas voltaram a posicionando corretamente, o osso ficou perfeito. É fundamental tornar a mente natural, ou seja, a mente natural, a mente desapegada, a mente sem distorção, para aceitar a sabedoria da vida, ou seja, a ideia, a origem, a ideia da cura divina, a ideia da perfeição existe, o DNA perfeito do corpo, de todas as partes do corpo existe, basta fazer esse download e restabelece naturalmente. Quando assim proceder, as novas células sadias restabelecem as funções fisiológicas. A mente da saúde e da longevidade também vem da mente natural. A força vital, a força da vida que está dentro de nós é como uma espécie de fonte energética, como mina de gás de petróleo. Se liberar o gás sem controle nenhum, provoca contaminação do ar, intoxicação no homem, explode e cria um desastre terrível. Se libertar indiscriminadamente a força vital equivale a liberar o gás sem controle e leva à destruição da vida humana, ou seja, vida curta. A liberação da força vital controlada pela mente natural prolonga a duração da vida. A mente natural liberta a energia vital aos poucos, de forma a manter tudo funcionando perfeitamente. E por isso tem vida longa, tem a longevidade. Não adianta você se matar fazendo exercício, é como liberar o gás, né? Liberar a força vital sem controle. Isto leva ao desgaste, acaba a bateria e você fica com problema na saúde. O segredo da longevidade está na mente natural. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.